Pessoal, o objetivo dessa aula é a gente ver aqui, ó, por que há tanta dificuldade em aprender matemática. Eu quero trabalhar, né, tratar aqui rapidamente com vocês nesse vídeo, o porquê que há tanta dificuldade, né, dos alunos aí em aprender matemática. E não só a matemática do ensino médio, mas tudo, né, tudo relacionado aí à matemática. Eu quero mostrar aqui três pontos, né, que eu acho importantes aí destacar, e explicar, né, dentro desses três pontos, o porquê que temos tanta dificuldade em aprender matemática, certo? Então, ó, o primeiro ponto aqui é uma coisa que eu costumo chamar de motivação. Porque eu acho que para a gente aprender matemática, principalmente, não só matemática, mas tudo, qualquer coisa que a gente vai aprender, que a gente vai ensinar, né? A gente geralmente faz essas três perguntas: o que, por quê e como. O processo de aprendizado, para você aprender qualquer coisa, tem que ser dado por essas três perguntas aqui. Primeiro, falar o que a gente vai aprender, né? Sei lá, função de segundo grau, equação de segundo grau, trigonometria, geometria analítica, números complexos. A gente falar o que a gente vai aprender. Depois, a gente explicar o porquê, né? Por que a gente vai aprender números complexos? Por que a gente aprende geometria analítica? Por que a gente aprende isso? Onde que a gente usa? Tarará. Tudo isso está dentro do porquê. E essas duas perguntas aqui, ó, que eu coloquei, né, que eu coloquei aqui até em branco, né, ó, são fáceis a gente responder. A gente responde fácil o que a gente vai aprender e por quê. Agora, o que é difícil é o como, né? A partir do como, aí é que tá complicado, né? Aí é que começa a vir as complicações, né? A gente está lá, a gente fala, ó, a gente vai aprender números complexos. Por que números complexos? A gente aprende por causa disso, disso e disso. Como a gente vai aprender? Aí é aonde se dá, onde começa, né, aquelas dificuldades acerca de aprender, né? Vem aí todas as dificuldades. O segundo ponto que eu acho que é interessante a gente falar é que a gente explicar o óbvio. E sim, de fato, explicar o óbvio. Olha, prestem atenção nessa situação que eu coloquei aqui. Olha só. Imagine que você está no semáforo indo para algum lugar e uma criança vem te vender uma bala. Eu coloquei criança aqui, tá? Porque a gente está se referindo à escola. Então, na escola tem crianças, né? No ensino fundamental 1, 2 e médio tem crianças. Por isso que eu botei a criança aqui. Tem uma criança que te vendeu uma bala. A bala custa R$ 2. E você compra a bala da criança e você paga com R$ 5. Automaticamente, a criança, né? Ele, no caso, te dá R$ 3 de troco. Não sei aí se todo mundo com certeza já deve ter, mesmo que não seja em farol, mas qualquer lugar, alguém já veio te vender alguma coisa, uma bala ou qualquer outra coisa que custava R$ 2. Você deu R$ 5 à pessoa, a pessoa automaticamente te deu R$ 3 de troco. É instintivo, né? A pessoa fez isso de cabeça, isso é uma conta, né? Todo mundo tem noção que isso aqui é uma conta, né? Se você ter lá, uma coisa custa R$ 2, se você paga 5, tem que te dar 3 de troco, certo? É instintivo, todo mundo. Mas olha só. Porém, quando essa mesma criança vê lá no ensino fundamental uma coisa do tipo 2 mais x igual a 5, ela tem dificuldade de entender qual o significado disso. Esta equação aqui, ó, a gente chama isso daqui de equação do primeiro grau. Por que é uma equação do primeiro grau? Porque a incógnita aqui, que é o x, ó, ela tem o expoente elevado a 1. Né? Ó, o expoente é o número que fica aqui em cima, ó, não está aparecendo nada, então a gente fica subentendido que o x está elevado a 1. Então, por isso é uma equação do primeiro grau. Então, quando o personagem vê isso aí lá no Fundamental 2, né, quando ele começa a aprender equação, sei lá, sexto, sétimo ano, nem não sei que ano que começam a aprender, né? Eu sou
Sou mais acostumado a dar aula para fundamental, não sei quando que começa isso aqui no a dar aula para ensino médio, né? Então eu não sei muito bem quando começa isso daqui no fundamental. Mas lá aprende-se equação de primeiro grau. E aí lá, o mesmo aluno do semáforo, o mesmo cara do semáforo que te deu o troco instintivamente, deu de cabeça, não consegue fazer essa equação lá. Né? Isso aqui, ó, o que induz a gente a pensar? Você não precisa nem inventar aquilo, passa para um lado, passa para o outro. Nem precisa disso aqui. Porque isso aqui é óbvio. Olha só, você tem 2. Aí você está somando algum número para dar 5. Qual que é esse número que você vai ter que acrescentar aqui para dar 5? Esse número é o 3, porque 2 mais 3 dá 5. Não é isso? Então, por que que a pessoa tem tanta dificuldade quando ela vê uma coisa desse tipo aqui na escola e ela não tem dificuldade quando ela vê isso aqui? Né? Por que será? Então, um dos grandes problemas das pessoas em aprender matemática é o quê? É saber o óbvio. Eu sempre costumo falar isso. A gente tem que explicar o óbvio, porque é o óbvio que pega. Não é o complexo. Não é o complexo. Quando você está lá, por exemplo, está lá na graduação, na sua faculdade, você é engenheiro, por exemplo. Aí as pessoas têm muita dificuldade numa coisa chamada cálculo de diferencial integral. Por que que o pessoal tem tanta dificuldade em cálculo de diferencial integral? Porque o pessoal não sabe o óbvio, não sabe o básico, que é esse terceiro ponto aqui, ó, que eu chamei de conhecimentos prévios. No ensino médio, todo mundo que está no ensino médio e no ensino superior tem que ter conhecimentos prévios para poder se dar bem em ambos. A pessoa que está no ensino médio, por exemplo, não está, né, na maioria das escolas, não está no currículo do ensino médio você ensinar a equação de primeiro e segundo grau. Por quê? Porque pressupõe-se que o cara vem para o ensino médio sabendo a equação de primeiro e segundo grau. A gente sabe que é bem assim, que a pessoa chega no ensino médio aqui e todo mundo chega no ensino médio e sabe a equação de primeiro e segundo grau? Não, mas foi ensinado, né? Geralmente foi ensinado, né? Pelo menos era para ter sido ensinado no fundamental. Aí a pessoa chega no ensino médio e não sabe. Aí no ensino médio tem uma coisa que se chama função de primeiro e segundo grau, que para você resolver, né, para você esboçar lá o gráfico de uma função de primeiro e segundo grau, você tem que saber equação de primeiro e segundo grau, que é conhecimentos do fundamental 2, que ficaram perdidos, né, que é o que a gente chama dos conhecimentos prévios, para você poder estudar lá as funções de primeiro e segundo grau, e a pessoa se perdeu. E aí no ensino superior é a mesma coisa. Tem lá a matéria de cálculo de diferencial integral. Aí a pessoa acha que o difícil é a pessoa calcular um limite, uma derivada ou uma integral, mas na realidade não. Na realidade, a pessoa não sabe fatorar um polinômio. A pessoa não tem o domínio das funções. Né? A gente estuda cálculo de diferencial integral, o objetivo do cálculo não é você saber limite, derivada integral. Limite, derivada integral são meios, são 3 meios que tem de você entender o comportamento de funções. A gente utiliza o limite, a derivada integral, para a gente entender o comportamento de funções. Certo? É para isso que a gente usa. Só que o que acontece? O pessoal chega lá na faculdade, né? E não sabe fatorar um polinômio, não sabe fazer aí N coisas, né? Que deveriam ser, né? De conhecimentos prévios. E aí a pessoa não sabe. E aí, obviamente, vai mal. Então, às vezes, o problema não é nem o ensino médio, é o que eu costumo falar. O problema não é o ensino médio. Você tem que dar uma base lá no fundamental, 1 e 2. Tem que aprender, de fato, todas as coisas que estão no fundamental 1 e 2. Porque quando você chega no ensino médio, se você sabe o óbvio e se você tem conhecimentos prévios, conhecimentos básicos, antes de tudo que está no ensino médio, você se dá bem. Só que aí você chega no ensino médio, aí o pessoal não sabe fazer conta nem de divisão, né? E aí, o problema é o ensino médio. E eu acho que não é bem assim.
Então, esses 3 pontos são pontos... claro, tem outros, né? Aqui eu estou dando só uma visão pequena, né? Do porquê aí que as pessoas têm tanta dificuldade de aprender matemática. Então, é por isso. A gente começa lá respondendo essas 3 perguntas. 2 fáceis e uma difícil. Que, em geral, responder aqui como que a gente vai aprender as coisas é o que complica. Depois, essa parte de explicar o óbvio, né? Ó, a pessoa vê um negócio desse tipo aqui e já não sabe resolver. E depois, saber os conhecimentos prévios necessários para estar no ensino médio e para estar no ensino superior. Ok? Então, alguns desses 3 pontos, né, aí estão relacionados com as grandes dificuldades de aprendizado de matemática. Certo? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui.